nativos era um fator delicado assim que os portugueses estabeleceram seus engenhos. Passaram a escravizar os indígenas, o que gerou conflitos entre os colonizadores e a população nativa. Diversas comunidades fugiam para o interior, enquanto outras faziam expedições de ataque aos engenhos para libertar seus membros capturados. Esses ataques destruíram plantações, matavam portugueses e chegavam também às cidades. Alguns donos de engenho passaram a firmar acordos com líderes indígenas para que fossem escravizadas pessoas de aldeias inimigas. Sobre esse período, a história Maria Regina Celestino de Almeida afirma. Historiadora. Historiadora. Continua, professor? Não, pode parar. Obrigada. Professora, essa Maria Regina é a cantora? Não. Não é Maria Regina, não? Maria Rita, Arthur. A cantora é Maria Rita. Meus queridos, vocês viram como é que ele fala aqui? Sobre esse período, a historiadora, ele já deu crédito antes, tá vendo? Porque é a primeira vez que eles estão falando sobre ela. Então, no meio do texto, ó, sobre esse período, a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida afirma. Aí vem o trecho dela para não ser plágio. E depois ele vai lá e termina com a bibliografia de onde tirou. Aí tô perguntando do plágio, prof. Não entendi. É lógico, é crime, tem que afirmar, tem que bater na treca. É claro, porque senão já sabe, né? Professor, eu vou dar um exemplo tipo do Léo. O professor de geografia passou um fórum, né? Só que aí, esse fórum, o Léo veio e colocou no Google. Só que aí, eu falei, ele colocou no Google. Aí, quando eu li, ele colocou esse bagulho aqui. Do site que ele pegou. Todos os professores já estão sabendo que eu dei a aula disso daí, tá? Todos eles já estão cientes. Então, fica a dica quem já tá usando, aproveitando, tá? Na hora de... Eu também fiz isso, professora. Parabéns. Eu peguei no mesmo site que o Léo. Parabéns. Vamos lá, gente, ó. Então, continuando. Então, o que o Alessandro acabou de ler aqui, tá, gente? Então, assim, não era fácil a aliança entre os portugueses e os índios, né? Os indígenas. Com certeza. Aliança. No início, os indígenas estavam sendo enganados, certo? Eles estava mais fácil, estava sendo enganado. Bom, mas aí os portugueses foram lá e começaram a construir engenhos, né? O que é o engenho? Não é aquela casinha lá? Onde se produz coisa... Eu ia falar que é o da cana. Não sei. Não é plantação, professora? Plantação. Como é a cana? O engenho da Professora, cana. eu fui num engenho em 2018 que eles produziam alfinim. O quê? É um doce alfinim. Você não conhece, professor? Não. É um doce típico lá do Ceará, é muito gostoso. Mas ele uma surge massinha. ele sai, esse doce, ele Da cana. Da cana? É. Então é um engenho de cana também. Sim, a gente tem açúcar. Engenho é tipo derivados? Não, é tipo plantação, né? Não. Não, gente, é tipo uma ferramenta. Da cana. E aí ela tá falando do doce que vem da cana de açúcar. A cana de açúcar a gente faz um monte de coisa, tá, gente? Tem a rapadura, o caldo, tem a própria açúcar. A cachaça, isso mesmo, tá bom, gente? Enfim, e aí os portugueses fazendo, então, os engenhos, eles começam a escravizar os indígenas, né? E aí os indígenas se tocaram. E adivinha? Começou a guerra entre os índios e os portugueses. Sim. Não a guerra, mas eles falaram, vamos resistir, pô. Que isso aí, mano? Aí vai ter o conflito, tá, gente? E aí o que acontece? Vários índios começam a fugir. Vai pro interior do Brasil, né? Vai se fiando pra dentro. Enquanto os outros índios iam fazer as expedições. Eles falaram, a gente não vai deixar isso quieto. Vamos pegar nossas flechas e vamos atacar. Esses engenhos aí. Mas não ia adiantar de nada, né? Porque os portugueses tinham arma de fogo.
Adiantou sim, João. Adiantou sim, ô João, porque os índios tinham mais conhecimento na floresta deles. Então, eles poderiam ter se escondido e a flecha acabou. Ô, João, ninguém melhor do que índio sobe numa árvore igual um bicho, animal, assim, de nós. Olha. A gente pode subir, você pode ter uma árvore no seu quintal. Se você já tá acostumado a subir, você sobe rápido, né? Sim. Porque ali você já tá acostumado. Imagina, os índios viveram na mata a vida inteira. Certo? Deve subir que nem um flash, rapidão. Brasil era só mata fechada. Não existia mata aberta. Não existia local aberto. Sempre mata fechada. As aldeias eram embaixo das árvores. Né? Eles faziam as ocas em tudo em mata fechada. Quem abriu as matas e as estradas que vocês conhecem foram os portugueses, com os facões. Na última aula a gente falou isso. É isso eles fizeram. Ué, tudo que a gente tem. Bando de Você já foi pra ladrão. Bertioga? De carro ou de ônibus, tanto faz? Já foi. A estrada de Bertioga era assim, não é? Um monte de curva pra descer Mó a torta. serra. Aquela serra foi feita assim por causa dos portugueses, sabia? Foi eles que fizeram. Sabe nem cortar mata. Serve pra nada. Eles só queriam falar, quer saber? Vamos passar nesse negócio aqui. Vocês sabiam? Professora, chega a dar tontura quando você vai Então, andando. pra não ter deslizamento, coisas assim, né? As piadas de portugueses é por causa dessas coisas. O brasileiro faz piada de português. Não, mas normalmente as estradas são todas curvadas pra não ter deslizamento ou Claro, derrapagem. também Karine, tem essa questão sim. Não ter o deslizamento. Deslizamento. Tá? Também tem essa questão. Só que não precisa de curvas como eles têm. Porque vai deslizar de qualquer jeito. A de Ubatuba é uns cotovelos assim, ó. Nas curvas. E ainda descida nos cotovelos, assim, ó. Então, tipo assim, se chove, a terra vai cair de qualquer jeito. É um negócio meio... Olha pra Praia Grande. A gente pega aqui já com o pêssego direto, mano. Pega o túnel e vai. Mais fácil. Bom, Aí eu já fui. então, aí você vê, se a gente sai daqui, vamos supor, sair do Colégio Alexandria pra Praia Grande, a gente chega mais rápido que Bertioga. Mas se você olhar a quilometragem, Bertioga é mais perto. Até às vezes, né? Porque na serra a gente tem que tomar cuidado maior. Não que a Imigrantes e Anchieta, né, a gente não tenha que tomar cuidado, que é um lugar que tem acidente o tempo inteiro, né? Mas, vamos lá. Senão a gente continua perdendo aula. Enfim, gente. Alguns indígenas fugiram. Eles foram para dentro da mata, para o interior. E outros resolveram enfrentar para resgatar aqueles que estavam presos. Lá no Engenho, os membros. Então vamos libertar os nossos membros que foram capturados. Beleza? E aí, o que eles faziam? Os ataques deles. Vamos destruir as plantações deles da cana-de-açúcar. Porque a economia vai, né? Eles matavam portugueses, começaram a matar os portugueses, né? Entravam na cidade que os portugueses começaram a fazer, ou seja, onde os portugueses desmataram para fazer cidade. Alguns donos desses engenhos até firmou acordo com alguns indígenas, né? Mas assim, outros não fizeram acordos, né? E enfim, tipo assim, eu sou dona de um engenho e o Léo também. Eu tenho índios, escravos, o Léo também. A plantação do Léo tá ficando mais bonita que a minha. Não tô gostando. Eu fazia um acordo com meus índios escravos, ó. Eu liberto vocês se vocês derrubarem as aldeias inimigas. Roubar o Léo. Lá do Léo. Nossa. Tipo assim, eles já estavam começando a ensinar os índios a como também ser pessoas. Ruim. Muitos índios aprenderam, viu, gente? Não vai pensando não, que teve índio também que foi filho da mãe, né?
enfim. Bom, convém lembrar que no século XVI a dependência dos portugueses em relação aos indígenas era praticamente total e a política de alianças era indispensável. As capitanias bem-sucedidas tiveram o apoio dos índios e as demais fracassaram, principalmente devido a seus ataques. A superioridade tecnológica das armas europeias, como vocês mesmos acabaram de dizer, não é absolutamente suficiente para explicar a vitória de um punhado de portugueses contra milhares de povos indígenas guerreiros, principalmente se levarmos em conta as limitações técnicas da época. A conquista do território só se explica pelas alianças que os portugueses puderam estabelecer com os índios. Chegou um momento que, segundo a Maria Regina Celestino de Almeida, ela vai dizer, nesse livro ainda mais, uma outra parte, né? Ela fala assim, chega um momento que os índios, que os portugueses veem que não tem força, mesmo com as armas, não vão ter força contra os índios. Então, eles vão falar, mano, chega, vamos entrar em um acordo, né? É melhor entrar em acordo e acabar com isso tudo aí. E aí a gente resolve de outra maneira, que aí vocês já sabem o que é futuramente, né? Então, os portugueses acabaram aí estabelecendo umas alianças com os índios, tá bom? Ana Luísa, tá aí? Professora, mas essas alianças eram assim, né? A aliança assim, eu te dou moradia e você é meu escravo, né? Não. Eles, alguns ficaram trabalhando, não mais como escravos. Os portugueses perceberam que não tinha mais como ser escravos. Mas eles fizeram umas outras formas de aliança. Olha, a gente vai deixar vocês em paz, vocês seguem a vida de vocês e vocês deixam nossa cidade e nossos engenhos em paz. Entenderam? Então, tipo assim, eles já tinham pegado umas porções de terra, então deixa o litoral pra gente. E vocês vão ocupando o interior. É mais ou menos assim. Os índios chegaram aqui em São Paulo, vamos supor na cidade de São... Os índios não. Os portugueses chegaram, vamos supor, até aqui em São Miguel, né? São Miguel, Itaquera, Ermelino. Pra quem não sabe, tudo era São Miguel, tá, gente? Então, chegaram nessa região, né? Da praia até aqui chegaram. E foram expandir até o centro da cidade, mais ou menos. E aí eles falaram, ó, daqui até o litoral é tudo nosso. Depois vocês ocupam lá pra dentro. Aí os índios foram indo, Goiás, foi entrando interior adentro, entendeu? Do São Paulo adentro, Rio de Janeiro adentro, Bahia adentro. Foi se saindo da faixa litorânea e entrando. Sem mexer com eles. Porque aí eles teriam que buscar outra forma de trabalhar com os engenhos. Tudo bem? Só que a gente sabe, né, gente, que os portugueses não ficaram satisfeitos só com aquilo. Eles deixaram os índios tranquilos por uma época, né? Eles continuaram explorando o Brasil e foi adentrando. Por isso que hoje índio tem só cerca de nada, quase, né? E semana passada ainda queimaram aldeias indígenas. Sabiam disso? Professora? Já tem Mas poucos eu tenho índios no aceito. Brasil ainda queimaram. De 2 anos pra cá, o número de aldeias indígenas queimadas aumentou assim, Do nada. feio. Incrivelmente. É literalmente a variação. Fazendeiros, eles querem, Do nada. os fazendeiros, eles querem aumentar a terra e vai desmatando as Amazonas, esses bagulho. Só que aí, né, existem leis que estavam, né, ou existem leis que protegem o índio. E aí, simplesmente, atualmente, nem preciso dizer quem foi, chegou lá e falou, não precisa ter lei para proteger índio. Aí, quando falou isso, adivinha? Já era. Quem Morreu. falou que não precisa ter lei para proteger índio? Foi o coisa? Foi o Bolsonaro, não é? A gente achando que 2020 ia ser bom, que Bolsonaro ia ser bom. Nossa, eu pensei que Esse 2020 gado era tão ano. Gente, não, né? Gente, foco na apostila, por favor. Bom. Bom, continuando. Agora aí, a Ana Luísa tá aí? Oi.
Quer ler? Uhum. Leia. A relação complexa que se estabeleceu entre portugueses e indígenas também pode ser observada nos relatos de funcionários portugueses no Brasil. Muitos escritos indicam que os portugueses consideravam os indígenas pessoas selvagens, mas que sem eles não seria possível a colonização do Brasil. Lê a seguir o que um historiador português do século XVI, chamado Pero de Magalhães Grandava, escreveu. Viu? Mais uma vez. É a primeira vez que ele está mencionando o historiador, ele entra dentro do parágrafo. Se ele precisar falar de novo do Pero de Magalhães, ele já não vai mais escrever assim. Ele já só vai citar direto e depois escreve o nome do cara, entendeu? Bom, olha, então, eles perceberam que, assim, né, os índios estão resistindo. Aí eles viram e falam, esses índios são selvagens. É os índios que são selvagens, né, gente? Aí eles falaram, não tem jeito. A gente só vai conseguir colonizar, né, se tiver eles junto, né? A gente precisa deles para a colonização, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer um jeitinho aí, né? De introduzir a amizade com eles. Aí, olha o que o Pero de Magalhães vai falar. Não se pode enumerar nem compreender a multidão de bárbaro gentil que semeou a natureza por toda esta terra do Brasil. Porque ninguém pode, pelo sertão dentro, caminhar seguro, nem passar por terra onde não achava povoações de índios armados contra todas as nações humanas. E assim como são muitos, permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros, e que houvesse entre eles grande ódios e discórdias, porque se assim não fossem os portugueses, não poderiam viver na terra e nem seria possível conquistar o tamanho poder de gente. Ele quer dizer que, né? Primeiro, ele chama os índios de bárbaros. Todo mundo sabe o que é isso, né? Sim. Eu sabia, mas Os povos estrangeiros. Bárbaro não é povos estrangeiros não. Ué, o professor Fabiano falou isso. Os bárbaros são aqueles meio que tipo atrasados, né, no mundo, algo violento, né, como uma coisa má, uma visão ruim, uma coisa mais antiga. Léo, você assistiu Harry Potter? Sim, todos. Primeiro Harry Potter, 1. Uhum. Na hora que o Rony tá jogando xadrez com o Harry, lembra? Uhum. Que a Hermione chega e vê que uma peça derruba a outra. Ela vai falar, nossa, que coisa mais bárbara. Por exemplo, coisa mais atrasada no mundo, que antiga. Entendeu? Tudo bem? Tipo, que coisa velha, né? Coisa antiga. Quer ver, ó? Eu não sei você, mas bárbaro na minha cabeça já vem aquele homem todo barbado em barco viking. Eu O penso professor, ano passado, o professor Fabiano falou que bárbaros eram povos estrangeiros. Sim, pro. Oi? Eu até ganhei um pontinho por ter falado isso. O bárbaro é uma pessoa que, tipo, faz alguma coisa atrasado, tipo, não é civilizado, tipo assim, entendeu? Uhum. Tipo, é uma coisa antiga, né? Não atual. Eu penso em barcos vikings, assim, chegando em algum lugar. Os vikings eram bárbaros. Não. Eram os bárbaros, pessoas que não tem civilização, uma coisa. Entendeu? Antiga. Uhum. Velha. Tá vendo aí, ó? Tagarela, né? O negócio que
nada a ver, tá bom? Uhum. Então, essa daí o meu amigo Fabiano dá uma falha. Ou não, né? Dependendo, de repente ele deve ter falado algum outro contexto que eu não sei, né? Mas da compreensão. É, pode ter sido algum outro contexto. Bom, enfim, o que os portugueses, que ele escreve aí, né? Que os portugueses Peraí, ó. dizem. Peraí. Aqui. Vai, que o tempo tá passando. Olha, viu? São povos estrangeiros. Peraí, deixa eu abrir a tela aqui, porque senão eu não consigo ver. Verdade, professora, talvez seja a mesma coisa, assim. Só que não com as mesmas palavras, né? Ele perguntou pra sala um dia o que era, aí ninguém respondeu. Eu falei, povos estrangeiros. Ele me deu um ponto na média. Só que então, mas faltou complementar. Olha aí que tá falando. Os povos, os bárbaros eram germânicos que não habitavam no Império Romano. Ok, né? Mas o que acontecia? Eles não eram civilizados, eles não tinham civilização. Então eles invadiam os locais, entendeu? Ah, Uhum. sei. Eu vi. Entrando no WhatsApp. É tão silencioso, professor. Ô, professor, eu Bom. pensei que eu ia ler aquela parte que você leu. Calma, Arthur. Não, Então, Arthur, não. aí ele vai dizer assim, que não dá para ter controle, que não dá para saber quantos bárbaros tem, ou seja, quantos índios tinham, né, para ter o acordo, né? E ele fala, como é que a gente vai caminhar seguro dentro do Brasil sem passar por terras e não achar índios, né? Sabendo que não tem, né? Índios armados, né? De vários. Aí depois que eles foram descobrir que existia vários tipos de índios, entendeu? E aí ele fala, e assim como são muitos, permitiu Deus que fossem contrários um dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdia. Ele vai falar assim, que Deus falou que tinha que ser assim, e porque foi. Entendeu? Deu pra entender? A Manu. Pro, Sim. mas aqui tá falando aqui, ó, os portugueses consideravam os indígenas pessoas selvagens, mas que sem eles não seria possível a colonização do Brasil. Mas o Dom Pedro, ele era amigo dos índios. E não era tipo, os que escravizavam. Ana Luísa. Novo Mundo, Dom Pedro. Tá novela. vendo a novela Novo Mundo? É, Ô, Que, Ana meu Luísa, Deus, não tem nada a ver. Não é questão da novela. A novela tem algumas coisas que é verdade. Mas, Ana Luísa, Que nem. o Dom Pedro é império. Não existe império aqui. A gente está na colonização, ainda está começando a conhecer o Brasil. calma. O império é só ano que vem, Acabaram de chegar. tá? Não tem. A gente está aqui no início do Brasil ainda. Quer dizer, início do Brasil não. Dos portugueses no Brasil. É colonização. Estamos colonizando. A coroa portuguesa nem sonha em vir para o Brasil. Isso vai levar mais de 200 anos. Aqui é... Nossa. Coroa portuguesa vai vir em 1800, gente. E aí é quando? Aqui Verdade, é né? 1600. Época de 1600, 1500. Nossa, então o Brasil tem o quê? 500 Muito anos. pouco tempo que os Faz portugueses as contas aí, né? chegaram. Você é muito tempo. Bom, vamos ver se vocês entenderam alguma coisinha. Pelo menos alguma coisa, né? Vai, Arthur, sua vez de ler. Finalmente, leia o texto a seguir. Considerações políticas levaram a coroa portuguesa à convicção de que era necessário colonizar a nova terra. A expedição de Martim Afonso de Souza, 1530 a 1533, representou um momento de transição entre o velho e o novo período. Há indício de que Martim Afonso ainda se encontrava no Brasil quando Dom João III decidiu-se pela criação das capitanias hereditárias.
atribuição de doar sesmárias Nossa Sesmarias. sesmarias deu origem à formação de vastos latifúndios. Dumbledore. Tá vendo? Era uma capela. Vocês vão entender mais um Uma pouquinho. mini mansão. Bom, com base do que o texto aqui, essa parte está falando, né, do Martim de Afonso, né, como ele foi o primeiro a expandir, né, fazer as expedições do Brasil, a coroa portuguesa deu a ele a ordem de fazer as capitanias hereditárias. A gente viu na última aula as capitanias. O que é mesmo as capitanias? São divisões dos estados. É isso mesmo, eu ia falar isso. Os estados. É como se Lá. fossem estados, né? Quando a expansão de cada território, os espaçamentos. E cada capitania tem um líder. Eles teriam livre acesso de fazer o que quiser, desde que Livre arbítrio. eles poderiam fazer o que quisesse lá na capitania deles, desde que pagasse Dinheiro. imposto para a coroa, certo? Mandasse Nossa. imposto. Tipo, a coroa é o imposto brasileiro hoje, né, professora? É. Naquela época, sim. Tá? Então, assim, o Dom João III, guarda bem isso, que é lá ainda na colonização, viu, Ana Luísa? Que apesar do Dom Pedro, pai dele ser Dom João, a dele já é bem mais depois. Bisneto desse daí. O Dom João III foi lá e falou, não, vai, cria aí as capitanias hereditárias, né? O que é a capitania, as sesmarias, então? Vocês viram a As foto? casinhas das capitanias? Martim de Afonso, tó esse pedaço pra você, tó esse pedaço pra você, tó esse pedaço pra você. Cada um faz sua plantação do coisa e me paga o imposto. É latifúndio? Oi? É um tipo de latifúndio quando... Entendeu? Gente, calma aí. Bugou. Eu achei o Brasil. Eu sou. Tá. Quer dizer, eu achei não. Ó. Alguém achou o Brasil pra mim. Eu sou da coroa. Quem manda no Brasil sou eu. Eu tô doando. Tipo assim, eu não tenho interesse pelo Brasil agora. Contando que, se vocês que estão morando aí, portugueses, estão morando aí, me dê pelo menos 10% do lucro de vocês, eu deixo vocês viver aí. Tô Era tipo doando. aluguel. Ai, professora, você tinha falado. Tipo, na outra apostila você tinha falado, só que eu esqueci o nome agora. Eu Ele, também. tipo, que ele tinha uma casinha na terra do português. Tudo que ele trabalhava, 10% você tinha que dar pro português. Feudalismo? É quase um Senhor feudalismo. Quase, né? Caraca, professora, eu esqueci, eu juro É que o senhor feudal, né, professora? Eles tinham uma fazenda, né? Que tinha escravo. Aí ele dava uma casa pequena e uma plantação para os escravos. Para que essa plantação que o escravo fazia, que era pequena, era a comida dele. Verdade. Mas aqui no caso é da capitania hereditária. Tudo bem? Ah, tá. O texto destaca 2 acontecimentos do Brasil colônia: a expedição de Martim de Afonso e a divisão do território em capitanias hereditárias. Sobre esse assunto, responda. Letra A. O autor menciona que considerações políticas levaram a coroa a investir a colonização da nova terra. Que considerações foram essas? Vocês vão me responder. Facinho. Né? Por que eles começaram a colonizar, então, aqui o Novo Mundo, né? O Brasil? Por quê? Em busca de riquezas. Não, responde no seu. Porque o autor afirma que a expedição de Martim de Afonso marcou um momento de transição entre o velho e o novo período?
A que momento o autor se refere? Ah, Letra C. O texto afirma que a doação de Sesmaria gerou vastos latifúndios no Brasil. Eu estou te ajudando. E é a situação atual dessas grandes extensões de terra em nosso país? Elas ainda existem? Vixe. Tcharam! Vocês vão responder para a próxima aula amanhã, para a gente já corrigir. Ô, professora, eu não entendi essa C. O que você não entendeu? Eu não entendi essa pergunta da C. Você mesmo, João, já tinha entendido sobre a doação. É meu, mas é seu. Quer dizer, é meu, mas eu tô, né? Doando pra você, te emprestando, por exemplo. Aí você vai Uma fazer doação. suas O que é seu é meu, o Você que é meu não é seu. Você vai tentar lucrar tudo, essas coisas, né? Mas Sim. tem que devolver um pouquinho pra mim. Qual é a situação atual dessas grandes extensões de terra em nosso país? Elas ainda existem? Vocês vão dar uma pesquisadinha, ver se aí existe, não as Sesmarias, não é essa palavra que vocês vão pesquisar, mas se existe aí, né, grandes extensões de terra, né? Como é que ela tá aqui no nosso país ainda? Tudo bem? Respondeu. Tá. Amanhã a gente tem a quarta aula, certo? Certo. Sim. Eu não vou ficar dando 10 minutos pra gente não ficar perdendo todo tempo. Chegou, já corrigi. Beleza? Beleza. Então, quarta aula, 10h20, né? 10h20, não é? É, professora. 10h20 vocês já vão. 10h20 vocês já entram. 10h25 eu já quero ter corrigido pra gente começar o governo geral e encerrar logo esse primeiro capítulo, porque a gente tá atrasadinho já. Cada capítulo deveria ser por semana. Ô, professora, uma pergunta. Ah, Ele dava terra pra qualquer pessoa ou para as pessoas importantes? É pra qualquer pessoa? É por ser fazendeiros, esses negócios. Cara que tinha dinheiro para poder fazer mais exportações. beleza? É bufunfa. Fazer mais Entendeu? latifúndio para ficar mais bonitinho. Chamada Ágata. Por que você fez assim, professor? É que eu respirei, ué. Não, você fez meio que sei lá. Fique em paz, nada demais. Ágata, tá aí? Aqui. Alejandro. Presente, professora. Ana Luísa. Entendeu? Arturito. Eu tô aqui, mas Arturito. Arthurito tá aqui, ó. Beatriz. Tá aqui não. Brenda. Tá aqui, professora. Na aula, só não sei se tá vendo. Mas tá aqui. Brenda. Isso, professora. Dormindo. É assim que responde. Entenderam, gente? Como que funcionam as coisas? David. Aqui. Gabriel. Aqui. Giovana Nunes. Ô, professora, você respondeu, já pode ir saindo? Giovana Nunes. Não veio. Não veio, professora. Nogueira. Não, né? Também não. Ô, turminha. Eu sei que vocês estão saindo, mas pede pro Arthur voltar rapidinho. Ele não foi o Arthur que me perguntou o negócio do Harry Potter? Pede pra ele voltar que eu vou ensinar pra ele que tá com um tempinho mesmo. Isabelle, tá aí? Aqui. Jonathan. Tá aqui não. É impossível, professor Jonathan cantar. João tá aí. Tô aqui, professora. Tchau.
Tchau. Não esquece de avisar lá, por favor. Pro Arthur voltar. Kaique. Karine. Presente. Cauã. Françoso faltou. Não. Léo. Manuela. Presente, pro, tchau. Professora, Ah, professora, diga. a minha internet travou bem na hora que você estava chamando meu nome. Mas eu vi você ali. Tá bom, tchau. Tchau. Maria Clara tá aí? Tô aqui. Mateus. Pronto. Peraí, Ana Luísa. Nicolas. Pedro. Sofia. Aqui. Tchau, pro. Tchau. Yasmin. 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 Ah, eu tô aqui. Júlia. Tchau, professora. Tchau. Vocês avisaram pro Arthur voltar? Maiara não tá aí? Maiara tá? Não, André? não. Tá bom? Tá, fala o que foi. Eu sou- Diga.